A paz do Senhor, meus irmãos, para você que é inscrito no canal, para você que vai se inscrever no nosso canal, seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Florival Gonzaga, também sou professor de Escola Dominical e estamos aqui mais uma vez para aprender a Palavra de Deus, para estudarmos juntamente com os irmãos a Palavra de Deus. E essa revista aqui, que é a Betel Dominical, Assembleia de Deus Ministério Madureira, a segunda lição. Eu estou gravando essa aula, dia 7, e essa aula que estou gravando, ela vai ser ministrada em todas as Assembleias de Deus, Ministério do Madureira. Dia 14, a segunda lição de Escola Dominical. Nós gravamos domingo ou segunda, para que você possa, estar aprendendo aí, e principalmente você também que é professor de Escola Dominical, e aprender algumas lições importantes aí para você enriquecer a sua aula no domingo, dia 14, que vai ser ministrada a lição 2. E a lição 2 que nós vamos estudar, o tema é a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. A lição 2 é a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Essa palavra relevância eu vou explicar, porque alguns irmãos aí, alguns alunos não vão entender o que significa relevância. A palavra relevância significa importância, ou seja, aquilo que é importante, no verdadeiro culto que é do nosso Deus. Aqui no primeiro tópico nós temos o culto é relevante porque é bíblico. Aqui no primeiro tópico nós temos o culto no Antigo Testamento. No segundo ponto aqui nós temos o culto no Novo Testamento. No terceiro ponto do primeiro tópico nós temos esse subtópico que diz o culto na atualidade. No segundo tópico nós temos o culto é relevante pela comunhão. E aqui no segundo tópico nós vamos aprender sobre o quê? A comunhão com os irmãos e o resultado da comunhão. A comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos e o resultado da comunhão. Chegando aqui para o final, nós temos no terceiro tópico o efeito da oração coletiva, eu li errado aqui. Elementos centrais do culto. Aqui já no terceiro tópico. Terceiro tópico, elementos centrais do culto. Primeiro, a palavra de Deus é central no culto. Segundo, os efeitos da oração coletiva. Terceiro ponto, o valor da oração coletiva. Aqui tem muitas lições aqui profundas e impactantes para a nossa vida espiritual, para enriquecer o nosso conhecimento e para o crescimento espiritual da nossa vida. Nós temos aqui muitas lições aqui muito importantes, que fala do culto, que fala da Bíblia, fala da verdadeira adoração, fala da oração, fala da comunhão com a igreja, da importância da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja e também, da importância da comunhão. São vários tópicos aqui, são 3 tópicos com subtópicos, muito importante para o nosso crescimento espiritual. Se nós formos ministrar essa aula na igreja, teria que ser 1h30. Aonde eu dou aula, lá onde eu congrego, da Escola Dominical, é 1h30 para falar de tudo isso, é muita coisa. Mas aqui nós vamos fazer um resumo. Acredito que nós vamos conseguir resumir aqui em 1 hora esse estudo.
a respeito, né, da importância do verdadeiro culto, a igreja e a importância do verdadeiro culto. É um tema muito importante, um tema atual em nossas vidas, e nós vamos aprender muitas lições aqui para o nosso crescimento espiritual. Mas antes de começar aqui a estudar, eu quero convidar você que não é inscrito ainda no canal. No primeiro vídeo dessa aula, na primeira lição dessa revista do terceiro trimestre de 2024, nós tivemos aí 300 visualizações, mas nós só temos 49 inscritos neste canal de Escola Dominical. Temos 300 visualizações na primeira lição e 49 inscritos no canal. Então eu quero pedir a você que é professor, você que é crente verdadeiro, você que é aluno da Escola Dominical, você que gosta de aprender a Palavra de Deus, eu faço esse convite a você para se inscrever no nosso canal. Toda semana, domingo, sábado, domingo e segunda, em um desses 3 dias nós estamos sempre gravando, né, as revistas de Escola Dominical. Inclusive eu vou gravar amanhã a outra edição dessa revista aqui, Assembleia de Deus Ministério Madureira, que é Conectar Mais Jovens. Já gravamos o primeiro vídeo de estudo e amanhã, segunda-feira, dia 8, nós vamos gravar o segundo vídeo, a segunda lição dessa revista. Então, eu peço a você se inscrever no canal, que Deus possa abençoar a sua vida. E vamos então, dito tudo isso, então vamos então estudar a Palavra de Deus. Deixa eu tomar um gole aqui da Pepsi Zero. Essa aqui não engorda porque é zero. É um pouquinho amarga, mas faz bem. Se bem que nem um refrigerante faz bem, né? Mas essa aqui faz menos mal porque é zero. Então, meus queridos irmãos, nós temos aqui no primeiro tópico o culto no Antigo Testamento. Vamos ler aqui então o comentário do pastor aqui, né, que faz os comentários aqui, né, os comentários da Dominical, Betel Dominical, amém? O culto no Antigo Testamento. O templo era central na vida da nação israelita. Todas as grandes celebrações estavam relacionadas ao templo. E nos salmos que vemos as maiores expressões de prazer e honra nas atividades no templo. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a sua glória. Está lá em Salmos 26, 8. Então nós vamos ver aqui um pouco mais para baixo. O salmista expressa isso. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas, à porta da casa do meu Deus, e habitar nas tendas da impiedade. Essa expressão anseia. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da impiedade, né? Aqui o texto está dizendo que ele preferiria habitar na casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Nas tendas da impiedade. Então, essa expressão aqui do salmista, né, o desejo que ele tinha de adorar a Deus no templo. Aqui nessa expressão aqui, nós lemos aqui a primeira expressão, está falando sobre o átrio. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre o átrio do templo. Então nós vamos ver aqui a expressão, né? O anseio, o desejo espiritual que parte de um verdadeiro adorador, que parte de um coração de um verdadeiro adorador, tendo um desejo profundo na sua alma, né, de habitar no átrio, né, no templo de Deus, né, habitar nas tendas, né, na porta da casa do meu Deus, a expressão do salmista, do que habitar em outro lugar nas tendas da impiedade.
Nós vamos ver aqui a sinceridade, né, o desejo do salmista de estar na casa de Deus para prestar um culto de adoração ao mesmo, ao verdadeiro Deus que criou os céus e a terra. Então nós vamos aqui entrar um pouquinho aqui, falar um pouco do templo, porque no primeiro tópico fala sobre o culto no Antigo Testamento e, biblicamente falando, no Antigo Testamento, era impossível um judeu verdadeiro, um verdadeiro adorador, adorar a Deus fora do templo, porque a adoração estava centrada no templo, em Jerusalém. Na época lá dos reis de Israel, quando Davi ele foi ungido a rei de Israel pelo profeta Samuel, quando chegou o tempo, ele passou muita prova, muita dificuldade, para chegar até o tempo em que Deus iria colocar ele no trono para ser rei de Israel. A primeira coisa que ele pegou foi a arca. Ele trouxe a arca até o templo onde era o lugar de adoração, onde era o lugar de prestar um culto de adoração a Deus. A primeira coisa que o rei Davi fez foi pegar a arca, e a arca simboliza a presença de Deus. Então Davi ele queria a presença de Deus com ele no lugar de adoração a Deus, que era o templo que ficava em Jerusalém. Então nós vamos ver que nessa expressão ele fala assim: olha, eu prefiro ficar no átrio, né? Na expressão aqui do salmista, o salmista expressa isso, porque vale mais o dias nos teus átrios do que em outra parte. 1000. Ou seja, eu prefiro ficar um dia nos átrios da casa de Deus do que 1000 dias em outro lugar qualquer. Então aqui nós vamos ver aqui a sinceridade do coração dele, né? A sinceridade da sua alma, da sua pessoa, de estar na casa de Deus, no templo de Deus, para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Então aqui nós vamos se aprofundar um pouquinho mais com relação ao templo. Nós vamos ver que o templo de Deus que ficava lá, quando Davi trouxe a arca, né, para a cidade dele, que ele fundou a cidade naquela época, assim que ele foi rei, ele trouxe a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus. E nós vamos ver que quando Davi, já na sua velhice, ele queria construir um templo para Deus, porque até então, o primeiro rei de Israel, que no caso foi Saul, ele não se preocupou com a presença de Deus, da arca, não se preocupou em fazer um templo, construir um templo a Deus, né? As pessoas recebeu o perdão dos seus pecados através do sacerdote, né? O sacerdote vinha até as pessoas, né? Quando era convidado dessa maneira, as pessoas vinham até o sacerdote, traziam oferta pelo pecado, o sacerdote fazia expiação pelo pecado daquela pessoa, ou seja, fazia o sacrifício pelo pecado daquela pessoa, e ali eles adoravam a Deus com hinos e cânticos espirituais, através do sacrifício que era ministrado pelo sacerdote. Tinha também os levitas, que eram cantores, e ali eles prestavam culto. Deus perdoava os seus pecados e ali era prestado um culto de adoração a Deus. Mas até neste momento não havia um templo. Então nós vamos ver que quando Davi ele ficou velho, ele teve um desejo de construir um templo para Deus. E Deus se agradou muito disso. Só que Deus escolheu o filho dele, Salomão, para construir o templo, porque Davi era um homem, né, um homem que tinha derramado muito sangue. Ele era um homem, um ex-soldado, né, um soldado de guerra, e ele tinha matado muita gente. E Deus escolheu Salomão para esse grande projeto que Davi tinha no seu coração. Deus prometeu a Davi que o filho dele, quando se sentaria no trono, haveria de construir o templo. Então nós vamos ver que o templo ele foi construído de 3 maneiras. Havia o átrio no templo,
Havia o lugar santo e havia o lugar santíssimo. E nós vamos ver que o átrio, que essa expressão aqui que o salmista fala, o átrio poderia entrar qualquer pessoa ali. Porque a pessoa chegava até o templo, até o átrio, e o judeu não poderia entrar no lugar santo, porque o lugar santo só poderia entrar o sacerdote. Havia 3 lugares de adoração, havia o átrio, havia o lugar santo e havia o lugar santíssimo. O lugar santíssimo só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Está lá em Levítico, no capítulo 15. Então nós vamos ver que o judeu, quando ele trazia a oferta pelo pecado, quando ele ia até o templo para adorar a Deus, para cultuar a Deus, ele trazia oferta pelo pecado, entregava na mão do sacerdote, o sacerdote ministrava essa oferta, né, o sacrifício lá no lugar santo. Então era mais ou menos desse jeito que havia um culto de adoração a Deus. Deus se manifestava no lugar santo, através da sua glória, recebia ali aquele sacrifício, e ali era estabelecido um culto de adoração a Deus, através do sacrifício ali, que era o tipo de Cristo lá no Antigo Testamento. Ou seja, o cordeiro ali que era sacrificado por aquele judeu lá que tinha desobedecido a Deus, que tinha pecado contra Deus, que tinha transgredido a lei de Deus, apontava para Jesus Cristo, aquele cordeiro que era sacrificado pelo sacerdote em prol daquele judeu que tinha pecado contra Deus. Então nós vamos ver que o culto de adoração a Deus estava relacionado primeiro a um lugar, né? E nós vamos ver que esse lugar era o templo onde se era ministrado os sacrifícios pelo sacerdote. Diariamente era sacrificado, né, as ofertas pelo pecado, e uma vez por ano o sumo sacerdote ele fazia sacrifício por toda a nação. Lá em Levítico, no capítulo 16, fala sobre o dia da expiação, que ele fazia sacrifício por toda a nação de Israel. Então o culto ele era estabelecido através, né, do sistema de sacrifício pelo sacerdote, né, ali no templo, onde as pessoas só poderiam chegar até o átrio para cultuar a Deus e ali receber perdão dos seus pecados. Então o culto era desse jeito. E era mais ou menos dessa maneira. Isso é tão verdade que quando Jesus tinha os seus 12 anos, havia 3 festas em Israel, a festa de Pentecostes, a festa dos tabernáculos, né? E a festa das colheitas. Pentecostes, tabernáculos, a festa dos tabernáculos, e a Páscoa. Havia essas 3 festas. E essas festas, elas eram feitas no templo. As pessoas iam até Jerusalém, no Novo Testamento, né? E até o templo para adorar a Deus. E ali havia, né, o sacrifício de todas aquelas pessoas ali, né, pelos seus pecados ali, era sacrificado ali, eles traziam oferta pelos seus pecados. E é importante dizer também que Deus exigia o sacrifício, né, uma oferta pelo pecado teria que ser um animal. Se a pessoa não tivesse um cordeiro, ela poderia trazer um pombo. E se a pessoa não pudesse trazer um pombo, ela teria que trazer oferta de cereais, tais como trigo, azeite, né, e outros cereais. Mas ela teria que trazer oferta pelo pecado, porque nem toda família tinha condições de trazer um cordeiro. Então nós vamos ver aqui no segundo ponto aqui, que o culto no Novo Testamento. Em Atos 2,46 encontramos a seguinte informação:
e perseverando unânimes todos os dias no templo. Ao analisar este versículo, vemos que a expressão todos os dias significa algo contínuo, já unânimes. Fala da unidade e propósito, embora eles se reunissem nas casas. Todavia, o culto no lar não suprimia a necessidade do culto no templo. Existem muitas outras referências de que o templo era também central na vida da igreja primitiva. Eles adoravam no templo, ensinavam no templo, realizavam milagres no templo, embora os templos oficialmente surgiram no 3º século depois de Cristo. Parece que a igreja conseguia ou alugava lugares espaçosos para o culto. Queridos irmãos, no começo da igreja primitiva, que quando Jesus falou para a igreja ficar em Jerusalém, Atos capítulo 2, para que possais ser revestidos de poder, eles esperavam em Deus na oração. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a oração, sobre a importância da oração. Então nós vamos ver que, eu me atrapalhei um pouco aqui, mas a oração a gente vai ver daqui a pouco. Então nós vamos ver que no começo da igreja primitiva, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, quando eles falaram em novas línguas, quando Pedro pregou ali no capítulo 2, e foram salvas quase 3.000 pessoas através daquela pregação, nós vamos ver que eles iam para o templo. Inclusive no capítulo 12 de Atos, a palavra de Deus fala assim que eles iam para o templo, eles oravam 3 vezes ao dia. Pedro e João foram morar no templo e eles tinham o costume de orar 3 vezes ao dia. E nesse episódio que eles foram ao templo, orar a Deus, buscar a Deus e prestar um culto a Deus, isto foi no templo de Jerusalém. E ali nós vamos ver que o coxo foi curado, em Atos no capítulo 12. Eu estou fazendo confusão aqui, né? Atos 12 não. Nós vamos ver que esse coxo foi curado e houve-se ali uma grande perseguição. Ali houve-se uma grande perseguição contra os apóstolos ali, justamente por causa da cura desse coxo. E essa cura foi no templo, porque eles foram adorar a Deus no templo. Então nós vamos ver que o templo, a princípio no começo, nós vamos ver que teve grande importância para a igreja. Mas com o passar do tempo, devido às perseguições dos sacerdotes, né, dos religiosos daquela época, com o passar do tempo eles pararam de ir até o templo, porque os sacerdotes, os fariseus, né, eles começaram a entender que a igreja não estava mais na lei de Moisés. Eles entendiam que eles não estavam mais adorando a Deus conforme a lei de Moisés, conforme as prescrições lá que estava lá na lei de Moisés. Então começaram uma perseguição, porque eles entenderam, né, que esses irmãos, os apóstolos, a igreja primitiva, a primeira igreja, estavam adorando a Deus, mas não observava mais a lei de Moisés. Então nós vamos ver que, com o passar do tempo, a igreja parou de ir no templo adorar a Deus, justamente por causa dessa perseguição religiosa. Então o que acontece? Nós vamos ver que o próprio Saulo, ele começou a perseguir a igreja, porque a igreja, do ponto de vista religioso dos fariseus, era mais uma seita cristã, né? Perdão, mais uma seita religiosa do judaísmo, né? Para eles ali era mais uma seita
do judaísmo, que tinha saído do judaísmo, ali uma seita herética, ali. Então tem vários motivos porque eles pensavam desse jeito. Então Jesus ali para os judeus não era o Cristo, não era o Messias, não era o Salvador. Para eles, na concepção deles, era mais um enganador, um fraudulento, né? Um falso Messias. Então nós vamos ver que houve grande perseguição. Então a igreja parou, com o passar dos anos, parou de ir para o templo, parou de adorar a Deus no templo justamente por causa dessa perseguição. Mas nós vamos ver que a princípio, no começo da igreja, eles iam adorar a Deus. Está lá em Atos, né? Está em Atos, no capítulo 3. Atos, no capítulo 3. Vamos ler aqui para confirmar o que eu estou falando. Deixa eu ver aqui se é 3 mesmo. Atos, no capítulo 3, está dizendo isso. Está aqui, ó, Atos capítulo 3, a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Então nós vamos ver que eles foram orar. Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração nona, ou seja, 3 horas da tarde. Aqui a oração nona aqui no calendário, o dia para os judeus era dividido de 12 em 12 horas, né? Era dividido em 12 horas. E a oração nona, quando se fala aqui, eram 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, eles foram orar. E eles oravam como era costume dos judeus. Era um costume deles orarem 3 vezes ao dia. E a igreja primitiva pegou esse costume, herdou esse costume de orar 3 vezes ao dia. Então nós vamos ver aqui no capítulo 3, e por causa disso, aí, né? Por causa disso, dessa oração que eles foram no templo e o coxo foi curado ali, o enfermo foi curado, e onde Pedro pregou a palavra de Deus no templo e foram salvas quase 4.000 almas. Foram salvas ali naquela pregação. Então nós vamos ver aqui, quando se fala sobre o culto no Novo Testamento, é importante dizer que a igreja ainda adorava a Deus no templo, mas com o passar do tempo, a igreja foi se distanciando de adorar a Deus no templo por causa da perseguição religiosa. Então vamos aqui ainda no primeiro tópico, né, o culto na atualidade. Sabemos que na nova aliança, a presença e o culto a Deus não estão restritos em um lugar, como bem disse Jesus à mulher samaritana, pois viria a hora em que nem Jerusalém, nem o monte Gerizim adorariam o Pai, mas os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, independente do lugar. Então nós vamos ver que quando a igreja primitiva deixou de adorar a Deus no templo, eles começaram a se reunir na casa dos irmãos. Isso é bem claro, isso é bem evidente nas cartas de Paulo, né? Então a igreja primitiva, não a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, com o tempo passou de adorar a Deus no templo, mas quando eu estou falando aqui da igreja primitiva também, estou falando da igreja da Ásia, as igrejas que Paulo fundou lá na Europa, né? Em Roma, na Espanha, na Grécia, no vasto Império Romano, né? A igreja gentílica que nós falamos, né? Paulo era apóstolo dos gentios. Então, pelo fato daquelas igrejas lá não terem templos como em Jerusalém, eles adoravam a Deus na casa das pessoas. A igreja se reunia na casa dos irmãos para prestar um culto de adoração a Deus. Então, nesse comentário que nós vemos aqui, nesse comentário bíblico, né, o escritor cita aqui o Evangelho segundo João, no capítulo 4, quando Jesus chegou ali no poço para pedir água para aquela samaritana, aquela mulher, né, não conversava com os judeus, havia um preconceito muito grande religioso
da parte dos judeus para com os samaritanos. E nós vamos ver que Jesus, ele foi ali para pregar a palavra de Deus para aquela mulher e se revelar a ela como Messias. E a mulher falou assim, olha, sabemos que os nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, adoravam a Deus aqui nesse monte. Adoravam a Deus aqui nesse monte. Então nós vamos ver que essa mulher era uma mulher religiosa, mas era uma mulher que tinha 3, 4, 5 maridos, e o marido que ela estava ali vivendo não era dela. Ou seja, ela estava totalmente em pecado, sendo religiosa, adorava a Deus ali no monte, era uma samaritana, mas ela estava com a vida totalmente em pecado diante de Deus. Então Jesus, ele foi ali para libertar aquela mulher, para se revelar como Messias e fazer uma grande obra de transformação na sua vida espiritual. E Jesus falou assim, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Importa que o Pai seja adorado em espírito e em verdade. Então aqui nós vamos ver que, dentro desse contexto, nós vamos ver que aonde está um adorador, Deus está. Jesus falou assim, onde se reunirem 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei presente para ser adorado pelos meus servos. Então nós vamos ver que a igreja se reúne, para adorar a Deus. E na época do apóstolo Paulo, se falando sobre as igrejas que ele fundou lá no vasto Império Romano, na Grécia, na Espanha, na Itália, ali, como eu disse quase agora, não havia um templo, não havia um templo daquela igreja, da igreja primitiva, ou seja, da primeira igreja ali, das igrejas que Paulo tinha fundado ali no vasto Império Romano. Então não havia um templo naquela época. Então nós vamos ver aqui que no comentário aqui do pastor, ele fala que um templo só foi levantado, um templo igual os nossos templos que nós cultuamos a Deus, só foram erigidos ou construídos no século 3 depois de Cristo, depois de quase 300 anos que foram construídos os templos para que a igreja pudesse se reunir e adorar a Deus em espírito e em verdade. Então aqui, vamos aqui passar para o segundo tópico, sobre a importância do culto. Aqui no primeiro tópico nós falamos sobre o culto de adoração no Antigo Testamento. O culto de adoração, a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Então nós vamos ver sobre o culto no Antigo Testamento, que fala sobre o templo. O culto no Novo Testamento, que às vezes também era adorar a Deus pela igreja primitiva no templo. E nós vamos ver também sobre o culto na atualidade. O culto na atualidade, nós não temos um templo igual o templo de Jerusalém, mas nós temos os templos cristãos, das igrejas da Assembleia de Deus, Ministério Belém, Madureira, e de muitas igrejas pentecostais. Nós temos o costume de falar que é tipo assim, vamos para a igreja. Nós, mesmo sabendo dessa realidade, muitas vezes nós falamos errado. Nós falamos, olha, vamos para a igreja. Ora, a Bíblia fala que a igreja é um povo, a igreja somos nós. A igreja é um povo que foi resgatado do mundo, que foi tirado do mundo para servir a Deus, liberto do pecado, que foi liberto do pecado, que serve a Deus. Então, a igreja é um povo que foi tirado do sistema pecaminoso de Satanás, do sistema ímpio. Paulo fala assim que nós, antigamente éramos trevas, agora somos luz. Nós andávamos segundo o Deus desse século, que operava através do espírito maligno nos filhos da desobediência. Agora nós somos filhos da luz, nós somos filhos de Deus, e quem opera em nossa vida é o Espírito Santo de Deus, porque Ele nos adotou, nós somos filhos adotivos de Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, o culto da atualidade agora, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Na dispensação da graça, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade.
mas nós temos o templo para adorar a Deus, é importante. Nós vamos ver que no período da pandemia, né, os cultos que estavam sendo realizados eram através das redes sociais. E aí nós vamos ver que muitos crentes perderam o temor de Deus, muitos desviaram até agora estão desviados, né? Então nós vamos ver que para muitas pessoas, para servir a Deus, nessa modalidade de servir a Deus em casa, sem estar indo ao templo, foi realmente uma experiência negativa e um fracasso na vida espiritual de muitas pessoas. Mas aqueles que realmente eram sinceros, aqueles que são sinceros diante de Deus, atravessaram a pandemia, Deus deu livramento e continuam servindo a Deus em espírito e verdade, né? Então nós vamos ver que tem muitos crentes hoje em dia desigrejados. Muitas pessoas falam, olha, eu sirvo a Deus, mas eu sirvo a Deus em casa. Então essa pessoa muitas vezes ela diz que serve a Deus em casa, mas ela não mora em casa, ela não tem um pastor, ela não pode ter comunhão com a igreja porque ela não vai, ela não toma santa ceia. Então assim, é um crente desigrejado. E a Bíblia recomenda comunhão, a Bíblia recomenda que nós estejamos orando em comunhão, aprendendo em comunhão, né? Compartilhando as coisas de Deus em comunhão. A palavra de Deus diz que a igreja orava em comunhão, está lá em Atos capítulo 2, a igreja se reunia em comunhão, orava em comunhão, partia o pão em comunhão, a palavra de Deus era pregada na comunhão. Então nós vamos ver que não havia naquela época crentes desigrejados, mas a igreja estava unida em um só propósito. Vamos aqui pular então para o segundo tópico, porque eu já estou com 36 minutos. Não quero deixar esse estudo muito longo. Então vamos aqui para o segundo tópico, que diz assim: o culto é relevante pela comunhão. A palavra comunhão do grego, koinonia, expressa a intimidade que deve haver na vida cristã, tanto com Cristo, bem como com os irmãos. Comunhão com Deus. Conforme já dissemos, a comunhão com Deus não se restringe ao culto e no ambiente do templo. Haja vista que Cristo está conosco sempre, Mateus 28:10. Devemos, porém, reconhecer que a frequência nos cultos é imprescindível, pois este é o veículo ou ambiente mais adequado para conduzir o adorador ao encontro real com Deus. Então nós vamos ver que o culto de adoração a Deus, do verdadeiro Deus, tem que ser estabelecido em comunhão. O culto é importante por causa da comunhão, aqui no segundo tópico. No segundo tópico, está dizendo que o culto é relevante pela comunhão. Ou seja, o culto é importante por causa da comunhão. Então nós vamos ver que a comunhão que o crente tem que ter é com Deus. A comunhão que ele precisa ter é com o Espírito Santo. Segundo, a comunhão que ele precisa ter é com a igreja. Ele não pode ter comunhão com as trevas. Não. A comunhão tem que ser com Deus, segundo com a igreja. Então nós vamos ver que a Bíblia condena a comunhão com as trevas. Por exemplo, quando o crente está lá no mundo, quando a pessoa está no mundo lá no pecado, xingando palavrão, fumando, bebendo, pecando, na prostituição, no adultério, espiritualmente morto pelo pecado, quando Jesus salva essa pessoa recebe o Espírito Santo convence ela do pecado, do juízo, da condenação. E essa pessoa, ela não pode ter mais o estilo de vida que ela tinha antes, com aquelas pessoas lá, com seus colegas do mundo, com piadas, com palavrão, no pecado. Agora é importante a luz brilhar nas trevas. Não podemos ali desprezar os nossos amigos que eram lá no mundo. Não devemos desprezar, mas também não podemos ter comunhão.
porque o estilo de vida deles é um e o nosso é outro. Agora precisamos dar o bom testemunho para pregar a palavra de Deus para essas pessoas. Não podemos ter comunhão com eles. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não assenta na roda dos pecadores, nem anda segundo o conselho dos ímpios. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ali está escrito que bem-aventurado é aquele que não se detém na roda dos escarnecedores, nem anda segundo o conselho dos ímpios. Então está dizendo ali para o crente não ter comunhão com as trevas. Paulo fala assim, o que tem a ver, né, a luz com as trevas? O que tem a ver Cristo com Belial? O que tem a ver a mentira com a verdade? Então não podemos ter comunhão. A nossa comunhão tem que ser com Deus e tem que ser com a igreja. Então, o culto é relevante pela comunhão. Então, meu irmão, o culto só vai ter importância na minha vida, só vai ter significado espiritual na minha vida, se eu manter comunhão com Deus. Então não adianta eu ter cara de crente, paletó de crente, gravata de crente, cara de crente, Bíblia de crente, mas negar a Deus através dos meus testemunhos. Né? Negar a Deus através das minhas obras, negar a Deus através dos escândalos, do pecado, não. Para o culto, para Deus, para adorarmos a Deus, para Deus receber a nossa adoração, os louvores que são cantados, a oração que é feita no templo, quando nós vamos adorar a Deus no templo, ou seja, a igreja, que somos nós, Deus só vai receber a nossa adoração se nós tivermos comunhão com Ele. Deus só vai receber a minha adoração se eu estiver em comunhão com a igreja. Então fica aí a dica para você. Não podemos ser simplesmente crentes nominais, ou seja, pessoas que têm nome de crente, nominais, mas na prática não é. O crente verdadeiro, ele é caracterizado pelo seu estilo de vida, né? Pelo seu comportamento, estilo de vida e comportamento, né? O crente é caracterizado como um crente verdadeiro, ou seja, pelo seu testemunho, falar e viver aquilo que Jesus fez na sua vida. Então vamos aqui por o segundo ponto, comunhão com os irmãos. O culto é a comunidade cristã reunida a fim de viver intensamente a realidade de Deus, com suas vidas de forma coletiva, ao mesmo tempo partilhar essa sublime realidade com os outros. A Bíblia resume a vida da igreja primitiva em termos de comunhão, com a seguinte expressão: estavam juntos e tinha todos em comum. Atos capítulo 2, 44. Embora a comunhão com Deus possa ser individual e pessoal, o reflexo disso resulta em comunhão coletiva. O verdadeiro cristão tem prazer na companhia dos seus irmãos, e o ambiente de culto oportuniza isso. Em Atos capítulo 12, a palavra de Deus diz que o rei Herodes tinha matado a Tiago à espada e guardou Pedro na cadeia, no cárcere, com cadeias. Ele estava preso, né? Quando se fala de cadeias, digamos hoje uma palavra moderna, algema. Ele estava algemado, né? Estava manietado, estava acorrentado, preso ali, com vários soldados ali vigiando, e havia várias portas naquela cadeia, naquela prisão. Não me lembro agora, mas havia várias portas ali, Pedro estava bem guardado, preso com cadeias, como diz a palavra de Deus. Ele estava sendo guardado, e a promessa do rei Herodes era executá-lo no outro dia, que ele tinha matado o apóstolo Tiago, e
ele pretendia matar Pedro no outro dia. E a Bíblia diz que Pedro estava dormindo, sabendo que ia morrer no outro dia. Mas é interessante notar aqui que a igreja estava orando por ele a todo tempo. A igreja estava em comunhão orando por ele. Orando por ele para que Deus pudesse livrá-lo. E Jesus tinha feito uma promessa para Pedro, que ele ia passar por essas perseguições, por essas lutas. Ele tinha a promessa de Jesus. Ele tinha a promessa do livramento. Ele tinha a promessa do livramento, porque a obra de Deus na vida dele, Deus não tinha concluído ainda a obra que Deus tinha na vida dele. Mas o que eu quero dizer aqui é que a igreja orava, a igreja reunida orava. Não está dizendo que um membro orava sozinho, mas está dizendo que a igreja orava coletivamente. Então, irmãos, a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 4, no capítulo 5, que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Agora, você imagine uma igreja orando. Se a oração de um justo pode muito ter seus efeitos, inclusive o apóstolo Tiago fala assim, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orou e depois de 3 anos e meio, Deus deu chuva, fez descer chuva através da oração de Elias. E ele fala assim, a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Agora imagina a igreja orando. Deus ouviu a oração da igreja. E a palavra de Deus fala assim que Deus ouviu a oração da igreja orando coletivamente. E nós vamos ver que Deus enviou o anjo. E o anjo libertou o apóstolo Pedro daquelas prisões. Ele foi liberto daquela prisão. E quando ele chegou lá na casa, a igreja estava orando em uma casa. Provavelmente alguns teólogos falam que aquela casa era a casa da mãe de Jesus, da irmã Maria, que era a mãe de Jesus. Todos estavam orando lá. E Pedro bateu na porta e saiu uma menininha, uma jovenzinha, abriu a porta e ficou tão emocionada que achou que era o anjo que estava batendo na porta, mas na verdade era Pedro. Mas o que eu quero enfatizar aqui, o que eu quero destacar, é que a oração estava orando, é que a igreja estava orando por ele coletivamente, Deus ouviu a oração. Quando nós oramos de um só propósito, a igreja estava orando de um só propósito, a igreja não estava dividida, todos estavam orando neste propósito para que Deus pudesse libertar Pedro da prisão, do cárcere, pudesse livrar ele ali. Deus ouviu a oração e libertou Pedro daquela prisão. Então nós vamos ver que é importante a oração coletiva em um só propósito. Em um só propósito. Aí Deus vai ouvir. Deus vai ouvir e Deus ele vai dar vitória. Quando você for orar na sua casa, chama os irmãos para orar na sua casa. Se você estiver precisando de uma bênção, que seja material ou espiritual, uma bênção na tua vida, chame os irmãos para orar na tua casa. E tenha certeza que Deus vai ouvir a oração e vai lhe dar vitória. Porque a oração coletiva ela é poderosa. Se a oração de um justo pode muito ter seus efeitos, imagine a oração coletiva em um só propósito. Então realmente é uma bênção, né? Vamos então praticar isso. Vamos orar coletivamente, juntamente com a igreja, mas em um só propósito, para que Deus possa fazer a vontade dele. Então aqui no finalzinho aqui, o resultado da comunhão. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Paulo queria encontrar-se com Timóteo, pois seria um conforto e encheria o velho apóstolo de alegria. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. De acordo com o Salmo 133, a comunhão é agradável a Deus, a comunhão é terapêutica, a comunhão é restauradora e a comunhão é abençoadora. Por que o escritor fala que a comunhão é terapêutica? Porque, irmãos, isso é constatado pela medicina. Quando nós falamos de comunhão, nós falamos de perdão. Ou seja, se você tem comunhão com Deus, é porque Deus perdoou os seus pecados. Mas para você ter comunhão também com o irmão, às vezes é necessário você perdoar aquele irmão. E aquele irmão também lhe perdoar. Então aqui,
quando ele fala que a comunhão terapêutica, é baseado na ciência, né? Na ciência, né? Na área da saúde, diz que aquela pessoa que perdoa é uma pessoa alegre, é uma pessoa, né? É uma pessoa que ela vai ter probabilidade de ter mais saúde mental, uma pessoa alegre, uma pessoa disposta. Já aquela pessoa que tem dificuldade em perdoar é uma pessoa, né, amarga, uma pessoa irritada, uma pessoa revoltada, uma pessoa com o coração cheio de amargura. E a Bíblia fala que não podemos deixar brotar raiz de amargura em nosso coração, porque se ela brotar, ela pode se espalhar e contaminar as outras pessoas, como se fosse uma fruta podre em uma caixa. Por exemplo, você tem uma caixa de laranja, você compra uma caixa de laranja, se tiver 3, 4, 5 laranjas ali podre, e você não tirar aquelas laranjas, vai apodrecer o resto das laranjas que estão boas. Então, quando ele fala assim que a comunhão é terapêutica, é nesse sentido. Para ter comunhão é preciso haver o perdão de Deus em nossas vidas. Para ter comunhão é preciso haver, né, o perdão de Deus, o perdão é de um irmão para com o irmão, para com aquele irmão, e vice-versa. Jesus falou assim, olha, quando for entregares a tua oferta ao altar, está escrito isso lá em Mateus capítulo 6, não lembro o versículo, Jesus falou, quando for entregares a tua oferta ao altar, e você lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta e vai lá e se reconcilia com o teu irmão primeiro. Então, depois que você se consertar com teu irmão, vai lá e entrega a tua oferta, e oferece a tua oferta no altar. E o altar ali, a oferta ali, era a oferta pelo pecado, que ele teria que entregar na mão do sacerdote, para que o sacerdote pudesse oferecer a Deus aquela oferta, pelo pecado daquele judeu que pecou, e Deus poderia perdoar o seu pecado ali, e esse sacerdote ia fazer o sacrifício pelo seu pecado. Poderia ser um cordeiro, poderia ser um pombinho, ou poderia ser uma oferta de cereal, né? Oferta de azeite, oferta de trigo, oferta de milho, como a Bíblia descreve lá. Se a pessoa não tiver um cordeiro, se não tiver um pombinho, ela poderia trazer uma oferta de cereal, uma oferta pelo seu pecado. Então Jesus falou isso. Então, quando se fala aqui sobre a comunhão, está falando sobre o bem-estar da alma. Aquela pessoa que perdoa é uma pessoa mais alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa mais espontânea. Então, nós vamos ver que a falta de perdão pode trazer doença. Não só a Bíblia fala isso, mas a ciência também, que a falta de perdão pode... A pessoa fica irritada, amargurada, com ressentimento na vida dela. E pode trazer até doenças, né? Isso pode causar até doenças no corpo, porque o perdão, né? Perdão é aquela coisa, né? Aquela atitude que nós devemos perdoar, porque isso vai trazer benefício tanto para o espírito quanto para a alma e também para o corpo. Vamos aqui chegar no final. Chegamos aqui no final, né? No terceiro tópico. Já estamos aí com 53 minutos de gravação. Deus abençoe você que ficou até agora. Deus abençoe a sua vida que ficou até agora. Eu sei que é difícil você ficar 53 minutos, 1 hora. Mas ao mesmo tempo que nós ficamos na escola dominical, onde eu dou aula é 1h30. E aqui, né, nós reduzimos o tempo aí, nós fazemos um resumo, mas muitas vezes é até difícil para se resumir numa revista que tem tantas lições espirituais para o nosso crescimento. Então vamos aqui para o terceiro tópico. Terceiro tópico, elementos centrais do culto. Na visão apostólica existem 3 elementos centrais imprescindíveis em um culto: a palavra de Deus, a oração e adoração. A palavra de Deus é central no culto, a palavra de Deus é essencial na vida cristã. Jó a considerava mais importante do que a própria vida. A palavra de Deus é mais importante cardápio no alimento espiritual do crente, por
reiteradas vezes ela é comparada com um alimento que nutre a vida espiritual. O seu lugar no culto, a Bíblia é o instrumento primordial para o desenvolvimento do culto. Ela ocupava o lugar central no ministério dos apóstolos. Quando se compreende esta realidade, ela está presente do início ao fim, por meio das orações, dos cânticos da adoração, ou seja, toda liturgia tem a sua base bíblica. O desprezo pela palavra de Deus tem resultados em cultos sem conteúdo, vidas vazias, levando uma superficialidade espiritual e adoecedora. Ou seja, a falta da pregação, a falta da escola dominical, a falta do culto de doutrina vai gerar crentes doentes espiritualmente, vai gerar crentes fracos, crentes anêmicos, que não vão suportar as lutas, as provações do nosso dia a dia, né, neste mundo que é uma grande batalha espiritual. Então nós vamos ver que elementos centrais do culto é o que? A palavra de Deus, a oração, né? E o valor da adoração coletiva. Então nós vamos ver aqui que tem 3 elementos aqui no verdadeiro culto: a palavra de Deus, a oração e o valor da adoração coletiva. O valor da adoração coletiva. Em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus ele foi batizado pelo profeta João Batista, nós vamos ver que o Espírito de Deus que estava sobre Jesus, ele, quando desceu do céu, ele se esvaziou da sua glória. Jesus não se esvaziou da sua divindade, porque ele sempre foi Deus e será Deus. Mas quando ele desceu, o corpo biológico de Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e Jesus, como ser humano, foi ali criado um espírito, uma alma e um corpo na sua constituição humana. E Jesus, ele na sua humanidade, ele sendo uma pessoa, porém com duas naturezas, ou seja, a natureza divina e a natureza humana, com seus atributos humanos, que Jesus teve, que foi gerado no ventre da sua mãe, pelo Espírito Santo. Então Jesus, como ser humano, como profeta, como sacerdote, como rei, na sua natureza humana, ele precisava 100% da presença do Espírito Santo na sua vida. Ele precisava estar cheio do Espírito Santo. E quando ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, e ali Jesus ele foi tentado 40 dias e 40 noites pelo diabo. E a palavra de Deus diz que quando chegou no final desses 40 dias, a palavra de Deus diz que Jesus teve fome, e Satanás fala assim: olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pão. E Jesus falou assim, o diabo usando a Bíblia, está lá em Salmo 91, e Jesus falou assim: olha, Satanás, também está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus confrontou o diabo com a palavra de Deus. Em Efésios, no capítulo 6, Paulo ele descreve a Bíblia como espada do Espírito. E Jesus, ele quando foi conduzido para o deserto, ele foi lá armado. Jesus foi armado. Ele não foi lá como um soldado desarmado, né? Jesus, a Bíblia também, a palavra de Deus diz na Escritura que a palavra de Deus é como escudo. Como escudo a palavra de Deus. Como escudo. Então nós vamos ver que Jesus ele foi equipado. Jesus ele foi equipado, ele foi preparado como soldado, cheio do Espírito Santo, só que ele foi cheio de palavra. Ele foi com a espada afiada, porque a Escritura diz que a Bíblia é a espada do Espírito. E Jesus foi com a espada, ele foi preparado, ele sabia manejar bem a palavra do Espírito, ou seja, a espada, que é a palavra de Deus.
Ele falou, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu pergunto para você, aqui neste momento agora, você que é crente, você que prega, você que é membro da igreja, eu pergunto para você, você sabe o que está escrito? Quando Satanás usa alguém para te confrontar, você sabe o que está escrito, onde está escrito? Você sabe? É preciso você saber. Porque é com a palavra de Deus que nós combatemos a heresia, a mentira, né? E toda afronta de Satanás. É através da palavra de Deus que nós conseguimos identificar uma seita herética. É através da palavra de Deus, né, que nós conseguimos santificação. É através da palavra de Deus que nós lutamos, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. É através da palavra de Deus que nós pregamos, é através da palavra de Deus que nós ensinamos, é através da palavra de Deus que nós conseguimos a libertação espiritual. A Bíblia diz que a fé vem através de ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela desperta a fé que está no coração daquela pessoa. A pessoa tem alma. E Paulo fala assim que a fé vem através de ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa escuta a palavra de Deus, a fé é despertada ali na sua alma, no seu espírito. Porque a palavra de Deus vai despertar algo espiritual que está lá inserido na alma daquela pessoa que está escravizada pelo pecado. Então é importante nós, como professores, como obreiros, saber onde está escrito. É preciso, né, não só ensinar a palavra de Deus, mas saber o que nós estamos ensinando e saber onde estava escrito. E Jesus sabia onde estava escrito. A Bíblia diz que quando Jesus entrou no templo, ele abriu um pergaminho, ele procurou, ele achou onde estava escrito lá no profeta Isaías. Lá em Isaías 61 ele leu: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para abrir as portas, né, do cativo, abrir os olhos daqueles que estão em trevas, né, e aqueles que estão oprimidos pelo diabo. Ele falou: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E ele abriu aquele pergaminho do profeta Isaías, leu, entregou de novo para aquela pessoa que estava lá na frente, ministrando aquele culto. E a Bíblia é assim que todos, dentro daquele templo, olhavam para Jesus. Jesus, ele tinha uma facilidade muito grande para achar onde estava escrito, porque ele estudou, ele se aplicou, ele se dedicou à palavra de Deus. Então nós vamos ver que elementos centrais do culto, a palavra de Deus é muito importante. Nós vamos ver outro exemplo aqui para a gente passar para frente aqui para terminar. A palavra de Deus diz lá no capítulo 6 de Atos, houve-se uma contenda da igreja, de alguns irmãos lá que eram gregos, e as suas mulheres estavam sendo desprezadas, e houve murmuração daqueles irmãos ali, que não eram prosélitos ali, né, que tinham se convertido ao cristianismo, e nós vamos ver que houve murmuração. Pedro falou assim, nós não podemos, Pedro falou, não podemos deixar a oração e deixar a palavra e servir esse negócio, vamos aqui orar, levantar 7 homens cheios do Espírito Santo para que possa estar na frente desse importante negócio. Veja bem que ele não deixou a palavra nem a oração. A igreja primitiva foi poderosa porque eles prezavam pela doutrina da palavra de Deus. A igreja primitiva ela foi poderosa porque eles prezavam pela oração coletiva. A igreja primitiva foi poderosa porque eles valorizavam a comunhão coletiva da igreja. Então a igreja primitiva, nos seus primórdios, nada poderia ficar na direção dela, porque ela vinha como rolo compressor, ela vinha como um trator. O que tivesse na frente dela, ela arrancava, porque por causa da oração, por causa da palavra e por causa da comunhão coletiva. Nós vamos ver que Ananias e Safira mentiram, né, para o apóstolo Pedro, vender o terreno,
e falou, olha, diga-la, vamos falar para ele que a gente vendeu por tanto, na verdade a gente vendeu por outro tanto, ele deixou uma parte do dinheiro guardado e falou, nós vendemos por tanto e aqui está o dinheiro. Queriam ser glorificados, queriam ser honras, queriam ter honras ali na igreja, mas Pedro, pelo fato de ele privar, né, pelo fato dele levar a sério, né, da importância à oração, né, ver a importância da palavra de Deus, a importância da oração coletiva da igreja. Ali nós vamos ver que quando Pedro orou, olhou para ele, ali, vendo o que ele tinha falado ali, aquela mentira, Pedro falou assim, você não mentisse aos homens, mas você mentiu ao Espírito Santo. E quando Pedro estava falando, aquele homem infartou e caiu, pá, caiu e morreu na hora. Eu vou parar por aqui porque o vídeo vai ficar muito longo. Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Deus abençoe você que ficou até o final. Já tem aqui uma hora, mais de uma hora de estudo. Deus abençoe a sua vida que ficou até o final. E eu quero lhe pedir mais uma vez, para você que ficou até o final e não se inscreveu no meu canal. Meu canal aqui é novo, tem 5 meses, eu só tenho 49 inscritos só. Nos ajude o presbítero Florival, nos ajude aí. Então, se inscreve no nosso canal, dê um joinha, pode fazer comentário que eu vou ler todos os comentários, né? Se você vê alguma coisa aqui que eu errei, você pode falar, olha irmão, não gostei que você falou assim, né? Você pode melhorar o seu jeito. Nós estamos abertos aqui a sugestões, né? Porque nós estamos aqui pouco tempo, só tem 5 meses, né? Aqui no YouTube fazendo vídeo, mas eu quero falar para você que tem 30 anos que eu sou professor de escola dominical. Tem 30 anos, aceitei Jesus com 20 anos, em 94, e dia 15 de abril fez 30 anos que eu estou nessa caminhada. Então tem 30 anos que nós pregamos e ensinamos. Mas no YouTube aqui eu sou novo, então eu peço a tua ajuda, se inscreve no nosso canal, faça o comentário aí, aceito sugestões aí para melhorar o canal, tá? E que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o pastor da sua igreja, que Deus possa abençoar aonde você congrega, o seu ministério, a sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, amém? Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Ficamos por aqui. Eu espero você no próximo vídeo, da lição 3. A lição 3, a relevância da igreja no cumprimento de sua missão. Então, a lição 3, eu espero você na lição 3. Daqui uma semana nós vamos estar estudando essa revista. Vai ser ministrada dia 21 de julho. Espero você nessa próxima lição. Amém? E que Deus possa estar abençoando mais e mais a sua vida. Ficamos por aqui. Em nome de Jesus, eu espero você até o próximo vídeo. Fique com Deus, um abraço.